Ebias. Atividade de História do Brasil. A Primeira República, Professor Rodrigo de Souza Fagundes. Produção Professor Auxiliar de Educação Especial Marília Brasil, nonos anos. Olá, estudantes dos nonos anos da Escola Ebias. O tema de hoje será sobre a Primeira República, que ocorreu após o reinado de Dom Pedro II. Bons estudos! Primeira República. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930, tendo sido iniciada com a proclamação da República que aconteceu em 15 de novembro de 1889 e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz como consequência da Revolução de 1930. Esse período é conhecido como República Velha, mas entre os historiadores o termo utilizado para referir a esse período é Primeira República. Proclamação da República. A Primeira República foi iniciada com a Proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. A derrubada da monarquia ocorreu pela perda de apoio político, fazendo com que esse regime se tornasse impopular entre as elites do Brasil. Os militares, insatisfeitos com a monarquia há tempos, e uma parcela da sociedade civil, sobretudo os oligarcas paulistas, organizaram um movimento para derrubar a monarquia. Em 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso marcou o início da Primeira República Brasileira. Periodização. A Primeira República, conforme já mencionado, estendeu-se de 1889 a 1930. Um período específico da Primeira República que foi de 1889 a 1894, também é conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os dois presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à Primeira República. Toda a Primeira República pode ser dividida em 3 grandes fases, conforme estabelece o professor Marcos Napolitano. Consolidação 1889 até 1898, período marcado pela consolidação das estruturas políticas e econômicas da Primeira República. Foi assinalado por crises na política e na economia. Institucionalização 1898 até 1921, período no qual a estrutura da Primeira República estava devidamente consolidada. Aqui se definiram políticas como as dos governadores e do café com leite. Período também marcado pela revolta da vacina. Oswaldo Cruz era um jovem médico sanitarista com a missão de vacinar a população contra a varíola, doença que é transmitida de pessoa a pessoa, através das gotículas infectadas por vírus. Quando uma pessoa tosse, contágio semelhante ao do coronavírus. E em 1904, a população revoltada com os maus tratos não acreditava na eficácia da vacina. Crise 1921 até 1930, período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflitos entre as oligarquias também contribuíram para o fim da Primeira República. Surge o movimento do tenentismo, e também a queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, ocasiona uma superprodução de mercadorias brasileiras, café e leite, sem consumo. Características. A Primeira República, além da República Velha, é muito conhecida também como República Oligárquica, isso porque esse período ficou marcado pelo predomínio das oligarquias sobre nosso país. As oligarquias eram forças políticas que baseavam seu poder em suas posses. Isto é, na terra os oligarcas eram, em geral, grandes proprietários de terras. O predomínio das oligarquias sobre a política do Brasil começou a ser consolidada a partir de 1894, quando Prudente de Moraes foi eleito presidente.
A eleição de Prudente de Moraes também marcou o fim do citado período conhecido como República da Espada. O predomínio das oligarquias resultou em algumas características que são consideradas grandes marcas da Primeira República. Essas características são o mandonismo, o clientismo e o coronelismo. Essas três simbolizam o poder das elites agrárias do país manifestado na posse de terras, além de manifestar o poder dos coronéis sobre as regiões interioranas do Brasil e a troca de interesse, elemento fundamental para a sustentação das oligarquias no poder. Outras características muito importantes desse período foram as políticas, que sustentavam as estruturas no âmbito político do Brasil. Aqui estamos falando da política dos governadores e da política do café com leite. Essas políticas foram muito importantes, porque reduziram os conflitos entre oligarquias, mas não acabaram com eles. A política dos governadores. A política dos governadores, também conhecida como política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles, presidente do Brasil entre 1898 e 1902. Foi com a política de governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República foi estruturado. Por meio dessa política, foi possível realizar uma aliança entre executivo e legislativo. Na prática, essa política funcionava da seguinte maneira: o governo federal daria apoio à oligarquia mais poderosa de cada estado. Em troca, o governo exigia que cada oligarquia apoiasse as propostas do governo federal no legislativo. Assim, as oligarquias deveriam eleger os deputados dispostos a atuar em favor do governo no legislativo. Com o apoio à oligarquia mais poderosa, o governo federal esperava que os conflitos políticos respingassem o mínimo possível no âmbito federal e ficassem reduzidos apenas ao âmbito estadual. O funcionamento da política dos governadores dependia consideravelmente da figura do coronel, pois seria ele que, a nível regional, mobilizaria os votos necessários para eleger os candidatos certos, de acordo com o interesse de cada oligarquia. O coronel usava seu poder financeiro para pressionar as pessoas a votar em determinado candidato. Essa intimidade dos eleitores é conhecida como voto de cabresto. Além da intimidade, a fraude das atas que registravam os votos era uma prática comum. Política do café com leite. A política do café com leite é um conceito clássico quando nos referimos à Primeira República. Essa política ganhou força no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto do Ouro Fino, entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Esse conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas oligarquias. Segundo esse pacto, paulistas e mineiros alternavam-se na presidência da República. O nome café com leite faz referência ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café, enquanto Minas Gerais era o maior produtor de leite. O uso desse conceito para explicar a Primeira República tem sido criticado pelos historiadores, porque as oligarquias mineira e paulista eram importantes. Mas o funcionamento jogo político desse período não passava exclusivamente por elas, uma vez que existiam outras oligarquias no país. Economia. No campo econômico, o Brasil seguiu com grande dependência do café. O grande produtor dele era o estado de São Paulo. No começo do século XX, os cultivadores começaram a aumentar a quantidade de café produzida, o que acarretou a queda do preço desse produto, uma vez que o mercado ficou abarrotado com as mercadorias. Visando a defender seus interesses, os cafeicultores reuniram-se no Convênio de Taubaté. Nesse convênio decidiu-se que o governo brasileiro compraria o excedente de sacas de café com o objetivo de controlar o preço desse produto no mercado internacional. Isso garantia os lucros dos fazendeiros e resolveria a questão do preço do café. Além disso, decidiu-se que o Estado realizaria um empréstimo de 15 milhões de libras para conseguir realizar a compra do excedente dessas sacas. Na Primeira República também aconteceu um pequeno desenvolvimento industrial, sobretudo no estado de São Paulo. O desenvolvimento industrial em São Paulo foi, em parte,
Financiado pela prosperidade do negócio cafeeiro e a cidade de São Paulo concentrou grande parte desse crescimento industrial. As indústrias receberam grande número de trabalhadores imigrantes e o crescimento industrial resultou no surgimento do movimento operário do Brasil, sobretudo a partir de 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. Decadência da Primeira República. A Primeira República iniciou sua fase de decadente na década de 1920. E o movimento tenentista contribuiu para o seu fim. O desgaste do pacto que mantinham as oligarquias minimamente em paz também contribui para o fim desse período da história brasileira. Na década de 1920, os tenentistas reivindicavam o fim das estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no país. Ao longo da década de 1920, os tenentistas realizaram uma série de revoltas por todo o país, como a Revolta do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Aqui podemos citar a Guerra de Canudos, a Revolta da Armada, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, etc. O estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. Naquela ocasião, o presidente Washington Luiz resolveu romper o Pacto de Ouro Fino e, em vez de lançar um candidato mineiro, optou por lançar Júlio Prestes, candidato paulista. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e juntos lançaram Getúlio Vargas como candidato presidencial. Getúlio Vargas foi derrotado, mas membros de sua chapa eleitoral, inconformados com a derrota, começaram a conspirar contra o governo. A desculpa utilizada pelos membros da Aliança Liberal Chapa de Vargas para iniciar uma revolta armada contra o governo foi o assassinato de João Pessoa, vice-presidente de Vargas, para iniciar uma revolta armada contra o governo, nomeada como Revolução de 1930, e, no mesmo mês, no dia 24, resultou na deposição de Washington Luiz da presidência. Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência do país e, em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi empossado como presidente provisório do país. Esse era o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, período que se estendeu por 15 anos. Voto de Cabresto. A Primeira República Brasileira é marcada por muitos acordos e ações escusas para a manutenção do poder político nas mãos de uma elite econômica endinheirada e com grande poder de articulação. O que ficou conhecido como Voto de Cabresto ocorreu em todo o território nacional, mas é notado principalmente nas pequenas províncias, onde verdadeiros coronéis proprietários de terras e, portanto, os patrões de parte considerável da população local orquestravam as decisões políticas através da pressão e da coação do voto de seus empregados. Seus currais eleitorais eram espaços de mando e desmando, onde a decisão dos coronéis locais determinavam a ação da população local. Desde o Império, a fraude eleitoral sempre foi prática recorrente no Brasil, mas foi no momento da Primeira República que a ação fraudulenta teve seu auge. Naquele momento, o voto dos analfabetos era proibido, porém, como uma das práticas de fraude, os coronéis entregavam escritos em um papel o nome do candidato a seus empregados, que depositavam na urna. O transporte aos locais de votação também eram garantidos por esses coronéis, que mantinham seus interesses em pauta mexendo as peças do tabuleiro político, como bem lhes apeteciam. Assim como a fraude, havia a venda de votos por pequenos interesses, promessas particulares dos oligarcas aos pobres, camponeses e empregados locais. Para os casos onde a venda não garantia a lealdade do voto, formas violentas de convencimento o faziam. A política na Primeira República era mantida pela grande orquestra de interesses do coronelismo. Os grandes oligarcas, a fim de manterem seus lugares privilegiados na sociedade e garantindo o poder de decisão em suas mãos,
para além da fraude com os votos de cabresto, ou a compra de votos. E mesmo a violência para convencimento detinham outras táticas e acordos nacionais, como a política do café com leite e a política dos governadores que inviabilizavam reais mudanças estruturais na sociedade brasileira. A República, fundada com o objetivo de ampliar os direitos a todos através da economia liberal e da amplitude política da representatividade, não pôde observar essas mudanças nos primeiros pleitos. Na verdade, somente a partir das eleições posteriores ao período varguista é que considera-se possível alguma credibilidade, pois em 1932 o voto deixa de ser aberto e se torna secreto. A mudança do eixo econômico dos campos para as cidades fazem também com que os coronéis percam gradativamente o seu poder de mando nas populações pobres desses locais que passam a migrar para os centros urbanos. Existe, porém, até os dias atuais infinitas discussões sobre a credibilidade dos pleiros no Brasil. Em 1996 o sistema informatizado de urnas passou a ser utilizado, e era considerado de início o meio mais seguro de votação por manter o sigilo dos votos, assim como uma impossibilidade de alteração dos resultados. No entanto, a partir da segunda década do ano 2000 já iniciaram-se questionamentos sobre o preciosismo desses resultados devido ao avanço das tecnologias de invasões de hackers mal intencionados e a possibilidade de corrupção das eleições.